Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, e hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas como fazer uma tabela dinâmica. E se você está com muita pressa, é só ir nesse minuto aqui do vídeo que você já vai para o início da aula de tabela dinâmica. Antes de iniciar na prática a tabela dinâmica, eu vou passar para vocês alguns aspectos teóricos, para que além de saber fazer, você entenda por que algumas coisas funcionam do jeito que funcionam na tabela dinâmica. Então, vamos para a planilha. Nós temos aqui uma planilha onde a nossa primeira linha, nós temos os títulos nome, na coluna A é apenas nome, na coluna B, sexo, na coluna C, salário, na coluna D, idade, na coluna E, função. E a nossa planilha, a nossa tabela, ela possui 85 linhas, sendo a primeira de títulos e as outras 84 de dados. Pois bem, digamos que eu queira extrair algumas informações dessa planilha, como por exemplo, eu quero saber quantas pessoas estão no operacional, quantas estão no comercial, quantas estão no administrativo. Então eu vou usar a função conte-se. Eu só quero mostrar para vocês a diferença entre as funções que nós usamos normalmente e utilizar uma tabela dinâmica e o porquê que ela tem esse nome, tabela dinâmica. Abro parênteses, o intervalo vai ser da E2 até a E85. E o meu parâmetro, o meu critério, vai ser o nome operacional, porque eu quero saber quem é operacional. Eu esqueci de fechar aspas. Pressiono Enter, eu tenho 37 pessoas no operacional. Digamos que eu queira saber agora quantas pessoas eu tenho no meu comercial. Eu só copiei e colei a função para agilizar. Pressiono Enter. Eu tenho 21 pessoas no meu comercial. E no administrativo, quanto nós temos? Vou colar novamente, vou apenas substituir o nome. Administrativo. Eu tenho 37 pessoas no operacional, 21 no comercial e 26 no administrativo. Aqui eu tive que fazer 3 funções para eu ter como resultado a quantidade de pessoas em cada função. Digamos que eu queira somar o total de salários de quem é do administrativo. Como que ficaria? Vamos, total salário igual, soma-se, abro parênteses. Qual o intervalo que tem os dados? É a minha coluna E, que é a função. Eu quero somar o salário do pessoal do administrativo. Então eu vou digitar esse intervalo da E2 até a E85. Ponto e vírgula. Qual é o critério? É administrativo. Sempre com atenção, porque se o nome ficar errado, a função não traz nenhum resultado. Ponto e vírgula, qual o intervalo da soma? É a coluna salário. Eu vou somar o que está na coluna salário, que vai ser da C2 até a C85. Fecho parênteses, pressiono Enter. E aqui está o meu salário total só de quem é do administrativo. Digamos que eu queira também o salário de quem é do comercial. Eu vou apenas substituir administrativo por comercial. E aqui você vai perceber que para cada dado que eu quiser trazer, eu tenho que criar uma função diferente. Então, para tudo que eu vou fazer, eu tenho que inserir uma fórmula, selecionar os dados, para ele trazer um resultado para mim. Então, o que acontece? Se eu tenho uma planilha muito grande e eu quero trazer dados para mim, eu vou ter que ficar usando várias e várias funções. Quando é pouca coisa, tranquilo. Mas e quando eu preciso ter um resultado de uma forma mais resumida? Eu preciso de uma síntese dessa planilha. Tem uma base de dados muito grande. Aqui nós temos, por exemplo, apenas 5 colunas, mas digamos que você tem 10, 15 colunas com vários dados. E você precisa cruzar esses dados para trazer informações. Dá para você fazer usando funções, porém dá muito mais trabalho. E é aí onde entra a tão famosa tabela dinâmica. A tabela dinâmica, como o próprio nome diz, ela não é uma tabela estática, como nós temos essa, que é uma tabela parada. A tabela dinâmica, ela se ajusta de acordo com os critérios que você aplica a ela. No caso da nossa, que é uma tabela estática, eu tenho que usar uma função e a função busca dentro dela e traz o resultado que eu desejo.
Na tabela dinâmica, não. Eu digo o que eu quero e a minha tabela se transforma no resultado. Eu não trago esse resultado para fora. O próprio Excel faz com que a minha base de dados ela traga para mim o resultado, ela se transforme no meu resultado. E vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver fazendo. Então vamos lá. Para criarmos essa tabela dinâmica, primeiro nós temos que selecionar a nossa tabela onde estão os nossos dados. Então vamos selecionar toda a nossa tabela. Clico na célula A1 no nome, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, selecionei toda a minha tabela. Sendo assim, eu venho inserir tabela dinâmica. E ao clicar, perceba que ele abre uma janela de diálogo e nos mostra um intervalo que nós estamos selecionando, que é de A1 até E85, e nos dá a opção: você quer inserir numa nova planilha ou numa planilha existente? Por enquanto, vamos deixar em uma nova planilha. Então, perceba que nós temos planilha 1 e planilha 2. Deixei marcado nova planilha, clico em OK. E agora perceba que ele criou aqui a planilha 3. Essa planilha 3 foi a nova planilha criada para colocar a tabela dinâmica. Quando você cria uma tabela dinâmica, esse é o cenário que você tem. Você tem aqui os campos da tabela dinâmica e você tem aqui a sua tabela dinâmica. Mas, Paulo, a gente selecionou tudo isso aqui de dados e nós não temos esses dados aqui. Certo, nós vamos começar a inserir eles agora. Se no seu Excel não está aparecendo esta opção aqui, você vem em Análise de Tabela Dinâmica. Aqui a última opção, a opção Mostrar, e seleciona a opção Lista de Campos. Ó, se não estiver aparecendo, você vem Análise de Tabela Dinâmica, Mostrar, Lista de Campos. Pronto, aqui está todo o campo. E agora você vai entender o porquê que tabela dinâmica tem esse nome. À primeira vista, nossos campos de tabela dinâmica são nome, sexo, salário, idade e função. Perceba que esses dados aqui são esses aqui, ó, nome, sexo, salário, idade e função. Perceba que eles aparecem aqui como uma checkbox para a gente marcar. Nós temos aqui os campos que são filtros, colunas, valores e linhas. Eu vou clicar em nome e perceba que agora todos os nomes apareceram para mim. Eu vou clicar em sexo, perceba que agora o sexo apareceu. Se eu olhar na planilha 1, tem João Silva, sexo masculino, está na frente. Aqui ele colocou abaixo o nome e abaixo o sexo. Vou marcar o salário apareceu na frente, idade, função. Perceba que o Excel ele montou a planilha de acordo com as opções que eu fui marcando. Então nós temos a Aline Santos, que é do sexo feminino, que é do setor comercial, que recebe um salário de 5.600 e tem 45 anos de idade. O Excel montou para mim. Se eu quero remover daqui, eu desmarco. Agora vamos observar novamente com mais calma. Quando eu clico em nome, automaticamente o Excel joga os nomes para as linhas. Por que linha? Perceba que nós temos um nome em cada linha. Paulo, e se eu pegar esse aqui que está em linhas e colocar em colunas? Vamos ver. Para fazer isso, você pode clicar no nome e ele aparece aqui em linhas, ou você pode simplesmente clicar e arrastar e soltar aqui dentro. Pronto. Eu vou arrastar agora e colocar em colunas. Ele colocou um nome em cada coluna. E você ajusta a sua tabela de acordo com a sua necessidade. Vamos novamente. O sexo. Ele colocou o sexo abaixo do nome. Você pode perceber aqui que nós temos nome e nós temos sexo. Eu posso inverter. Então, vou colocar sexo acima do nome. E perceba que agora, ao invés dele classificar o nome da pessoa e o sexo, ele vai pegar o sexo e colocar os nomes dentro de cada sexo referente. Olha, nós temos feminino, a lista de todo mundo que é feminino. Nós temos masculino e a lista de todo mundo do sexo masculino. E para eu remover daqui, eu clico e arrasto para fora. Ou eu posso simplesmente vir aqui e desmarcar. Todo campo relacionado a número, ele vem para valores. Então, quando eu clico aqui em salário, automaticamente ele já vem para valores. Se eu quiser, eu posso mudar ele para linhas, por exemplo. E aqui ele vai me dar o nome, o salário, e aqui ele vai me apresentar o salário abaixo do nome. Se eu mudar o salário para colunas, ele vai me dar os salários. 1.300, 1.800, 2.000, 2.800,
até o total geral. Vamos deixar em valores. Nós temos aqui Aline, 5.600. Nós temos os nomes e os valores dos salários. Bem, nós temos a idade. Perceba que a idade é um número. Então, ela também vai para valores. Tudo que se diz respeito a valores numéricos vai para valores. Seja número, seja salário, idade. Se tem número, vai para valores. Vou remover a idade. E nós temos aqui função. Eu vou colocar a função em colunas. E nós temos aqui administrativo, comercial e operacional. Aline não tem nada no administrativo, mas no comercial tem um salário. Então, significa que ela é do comercial. Percebam aqui a classificação que eu fiz? Eu tenho 3 colunas, cada um com uma função. E o salário da pessoa vai aparecer somente na função que ela trabalha. Porém, essa não é a forma mais adequada. Vamos deixar isso um pouco melhor. Ao invés de eu deixar minha função nas colunas, eu vou colocar minha função em linhas e vou colocar a função acima do nome. E olha a classificação que o Excel fez para mim. Ele classificou todo mundo que é do administrativo, do comercial e do operacional. Olha, eu tenho aqui os nomes de todo mundo e o salário de todo mundo. E perceba que o título administrativo já tem a soma total dos salários de todo mundo. Então, se eu quiser saber o salário de cada uma dessas pessoas, eu vou fazer do zero para você entender. Digamos que alguém chegue para você e joga essa planilha na sua mão e diga: olha, eu quero saber o salário de cada setor. Quantos nós gastamos com o salário em cada setor? Você só cria a tabela dinâmica, vem o nome, coloca nas linhas, vem na função, põe nas linhas, pega o salário, coloca em valores, pronto, você acabou de fazer o que foi solicitado. Você acabou de fazer um processo que, se a gente fosse fazer usando um soma-se, demoraria mais. E aqui na tabela dinâmica você faz muito rápido. Você tem a divisão aqui por setor e você tem a soma dos salários de cada setor. E digamos que, Paulo, eu quero saber isso, porém eu quero filtrar isso por sexo. Eu quero saber quanto a gente gasta com homem, quanto a gente gasta com mulher. Você clica em sexo. Ele foi aqui para linhas. Se eu abrir aqui uma dessas informações, nós temos o sexo aqui abaixo. Nós temos nome, nós temos função, nome e sexo, igual está aqui. Nome, função e sexo. Eu vou colocar o sexo acima do nome. E agora nós conseguimos classificar esses dados da seguinte forma. Nós temos o administrativo, nós temos do sexo masculino um gasto de R$ 65.100 e no masculino um gasto de R$ 68.500. E assim também com o comercial e o operacional. Viram a facilidade que a gente tem de manipular esses dados? Nós obtemos um resultado diferente daquilo que nós obtivemos no outro cálculo, com mais fatores, que agora nós temos a divisão por sexo, apenas com alguns cliques, apenas mudando aqui a posição dos campos. E digamos que, Paulo, eu quero saber, eu quero dividir isso por idade. Então, eu posso pegar minha idade e colocar no filtro. E o que acontece quando eu coloco no filtro? Todo campo que você adiciona aqui no filtro, vai acontecer o seguinte. Nós temos idade, vou colocar no filtro, e ele vai aparecer aqui em cima, ó. Tudo. Eu posso aqui filtrar, ele está selecionado tudo. Somente quem tem menos de 40 anos. Vou marcar aqui a opção selecionar vários itens. E vou marcar o intervalo de idade que eu quero. Então, eu quero saber os salários somente de quem tem menos de 40 anos. Então, tem menos de 40 a 39 para baixo. Ok? Pronto. Eu filtrei os valores somente de quem possui menos de 40 anos. Eu também posso fazer esse tipo de filtro com outros itens, como, por exemplo, por sexo. Eu coloquei sexo no filtro. E eu posso filtrar só por feminino ou somente por masculino. Eu posso criar esses filtros para mim dentro da tabela dinâmica. Tudo isso somente clicando e arrastando. Perceba que nós não usamos nenhuma função desde a hora que nós iniciamos a nossa tabela dinâmica. Nós estamos apenas clicando e arrastando. Por isso que o nome é tabela dinâmica. Você forma a tabela de acordo com a sua necessidade. Vou desmarcar todos os campos.
E agora, digamos que eu queira contar quantas pessoas tem em cada setor. Vamos fazer? Venho em nome, coloco em linhas, aparecem os nomes. Eu venho em função, eu vou colocar em linhas também. Nós temos aqui cada função com os seus nomes. Porém, eu não quero que o Excel me mostre os nomes. Eu quero que ele conte quantos nomes tem aqui. Então, ao invés de eu pegar o nome, que é um valor de texto, e colocar em linhas, colunas ou filtros, eu vou colocar ele em valores. E perceba que o Excel, ao invés dele me mostrar os textos dessas células, ele vai me apresentar os valores. Então, no administrativo, são 26 pessoas. Ao invés de ele me dar 26 nomes, ele contou para mim quantos nomes tem em cada setor. Então, nós temos aqui os setores. Em cada um desses setores, nós temos aqui a quantidade de pessoas correspondentes e nós temos também o total geral de pessoas correspondentes. E perceba aqui, se eu clico fora da minha tabela dinâmica, os meus campos somem. Quando eu clico dentro, os meus campos aparecem novamente. Vamos para mais um exemplo. Vamos remover os nomes e os valores. Digamos que alguém chegue para você com essa planilha aqui, essa tabela, e diga o seguinte: Paulo, eu preciso que você me entregue agora, daqui 30 minutos, eu preciso que você me entregue uma planilha que tenha a divisão da quantidade de pessoas. Isso é, eu quero uma lista com o nome de todo mundo dividido por idade. Eu quero que tu me diga quem tem 20, quem tem 21, quem tem 22, quem tem 23. Quero que você faça isso. Vamos lá. Clico aqui dentro para aparecer os meus campos. O que me pediram? Eu quero uma lista de nomes por idade. Então, eu venho em nomes, coloco nas linhas. E eu venho em idade e coloco acima do nome. Perceba como é fácil. Joguei idade aqui, o nome abaixo. Se eu coloco acima, vai aparecer assim: o nome e a idade. Porém, eu quero primeiro a idade. Então, eu só altero a ordem. Então, de 22 anos eu tenho Camila Rodrigues, Camila Santos. 23, Gabriela Silva, Gabriela Oliveira. Percebeu como foi simples? E vamos mudar a situação. Agora pediram para a gente o seguinte: querem um relatório com a função, o setor que a pessoa trabalha, o nome da pessoa e a idade da pessoa. Vamos manter idade e nome. Vamos pegar a função, colocar em linhas também. Só que eu preciso que a minha idade apareça na frente do nome. Então, eu vou pegar a idade e arrastar para valores. E perceba agora que nós temos Beatriz Lima, 47. Beatriz Oliveira, 47. Diego Costa, 51. Nós temos agora uma divisão por função. E dentro de cada função tem os nomes dos funcionários e na frente dos nomes nós temos as idades. E esse valor aqui na frente é porque o Excel ele automaticamente faz a soma de todos os campos. Então, nós temos aqui a soma de todas as idades. Esse valor pode ser desconsiderado. E digamos que alguém chegue para você e diga: olha, essa tabela que a gente passou para você não está 100% correta. Precisamos fazer algumas alterações nela. Você vai ter que apagar as 10 primeiras linhas dela. Então, vamos lá. Selecionar aqui até a linha 10 e deletar. Apaguei. Como que fica a minha tabela dinâmica? Ela não seria dinâmica se ela não pudesse atualizar dados. E ela faz isso. A gente vem em análise de tabela dinâmica. Nós temos aqui a opção de atualizar. Olhe para os valores e perceba que nós vamos atualizar eles. Quando eu clico em atualizar, ele atualizou os valores e ele apresentou esse campo aqui vazio. O que é o campo vazio? O campo vazio são células vazias dentro da sua base de dados. Então, ele acaba apresentando esses campos vazios. Para remover esses campos, você tem aqui em rótulo de linhas, clica em vazio, clica em OK. Pronto. Você vai remover todos os campos vazios da sua planilha. E digamos que a sua planilha aumente de tamanho. Vamos lá para o final dela. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou repetir alguns dados. Ctrl+C, Ctrl+V. A nossa tabela cresceu. E agora, como que a gente faz para puxar esses dados que aumentaram? Você vem em análise de tabela dinâmica, alterar a fonte de dados.
E ele vai te mostrar aqui até onde que você está buscando seus dados. Você está buscando os dados até a E85, até essa célula. Porém, nós temos dados para baixo. E como que a gente faz isso? A gente altera a seleção. Ao invés de ser a E85, a última célula, ela vai ser a E95. E95. Faço essa alteração, clico em OK, pronto. O Excel atualizou os meus dados de acordo com a minha base de dados que nós acabamos de alterar. Esse é um vídeo introdutório de tabela dinâmica. Existem muito mais detalhes, muito mais nuances e opções de tabela dinâmica que a gente pode explorar. Essa foi apenas uma aula introdutória, um vídeo introdutório sobre tabela dinâmica. E se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos de tabela dinâmica que nós teremos aqui no canal. Então, se você aprendeu, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou da aula. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo também, que a gente te ajuda. E não esquece de me seguir no Instagram, nas redes sociais. O link para o curso de Excel tá aqui na descrição do vídeo também. Essa planilha você também vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Então, não esquece de me seguir nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo.